abençoando, né? Nós vamos fazer uma oração pelos pedidos, né? Temos aqui alguns pedidos, né? Eu quero mencionar o pedido de oração pelo irmão Deusdete Souza Galeno, né? Vamos continuar orando por ele nessa manhã, pois ele necessita das nossas orações, né? Também nós vamos orar pela irmã Terezinha Borges de Jesus, a minha esposa, né? Tem um probleminha de saúde que aconteceu repentinamente, né? A gente não sabe direitinho, certinho que é ainda, mas ela está em casa, teve que ficar, né? Por causa disso, a Josiane também teve que ficar lá junto com ela, né? Também vamos nos lembrarmos da irmã Josiane em oração. Ela pediu para nós colocarmos o nome dela no livro de oração, né? Então, esses 3 nomes nessa manhã, nós vamos orar por ele. Você levante sua mão. Amado Deus, Pai Celestial, Tua graça está dispensada a todos nós. Nas promessas do Senhor nós confiamos. E para o Senhor não há nada que seja difícil. O Senhor pode todas as coisas. Por isto, ó Pai, nós colocamos estes nomes mencionados nesta manhã aqui diante do Senhor, para a cura, para a libertação, para o que for, solução de problema. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Mãos levantadas também aqui nessa manhã, Senhor, tem necessidade de por detrás de cada uma delas. O Senhor possa nos abençoar. Ó Deus, toma o controle das nossas vidas. Os nomes, cada um deles no livro de oração, estão diante do Senhor. O Senhor conhece a cada um. Nós entregamos nas Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem uma frase nessa manhã que eu quero deixar com os irmãos, né? Que direito você tem de ofender e maltratar alguém que Deus não maltrata e não ofende? Eu achei essa frase bem importante, né? Eu vou repetir. Que direito você tem de ofender e maltratar alguém que Deus não maltrata e não ofende? É uma pergunta, né? Vamos ficar em pé e vamos ler o nosso salmo nessa manhã. Número 49. Salmo de número 49. A vaidade dos bens terrestres, só Deus salva da morte. Eu vi esse salmo ser citado ontem. Eu peguei a Bíblia e abri ele. E eu desejei ler aqui conosco nessa manhã, não é? É um salmo de Davi. Então nós vamos ler. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. A minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se
Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é raríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque Deus e os sábios morrem, e perecem igualmente o louco e o tolo, deixam a outros seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterradas, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se corrigirá, pois não vê mais onde morre. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele enche a sua alma, e o homem ouve quando faz bem a si mesmo. E para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. Todos nós. O homem está em honra e não tem entendimento, é semelhante aos animais que perecem. Amém. Sentai-vos. A gente pega um salmo desse, não é? E lê ele da maneira que fizemos, né? Não há nem necessidade de que a gente comente, né? Pois é um salmo e que mostra assim com bastante clareza, né? O que é a vida desse lado aqui, né? Pode ser que alguém, né, tenha muito dinheiro, pode ser que alguém não tenha dinheiro, não tenha muito dinheiro, né? Porque dinheiro todo mundo tem, né? Só que uns têm muito, outros têm menos e outros têm ainda menos, né? É assim. Mas pode ser que alguém tenha fazendas, muito gado, né? Muito gado, é claro, nessa fazenda, né? Muitas terras, riquezas, né? E aparentemente parece que não lhes falta nada, aparentemente parece que tudo vai bem, né? Na verdade não é assim, né? Os mesmos problemas que esses têm, aqueles que não têm nada do que eles possuem também têm, né? Sem Deus o homem aqui não é nada, né? O que me chamou a atenção para esse salmo foi esse verso aqui, ó. Aqueles que confiam na sua fazenda, é o verso 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar o resgate, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes.
resgate da alma, né? O preço que teria que ser pago para o resgate das nossas almas é muito caríssimo, como diz aqui, né? Agora, caríssimo, em que termos, né? Diríamos assim, né? Porque quando pensa em caro, em caríssimo, algo que é caro, caríssimo, aí pensa em dinheiro, né? Mas nesse caso aqui não é dinheiro. É o que o Salmo fala, né? É o que o Salmo fala e deixa bem claro para todos nós, né? Porque o preço caríssimo que fala aqui para a redenção da alma não era preço de dinheiro, não se trata de valor em dinheiro, né? Era sangue. Esse era o preço, né? Caríssimo para redimir a alma, né? Quando fala alma, você sabe, é o que eu e você somos, né? A alma do homem tem que ser redimida, né? E para isso o preço foi pago, para o resgate da sua alma, né? E esse preço foi o sangue. Sangue de quem? Sangue de Jesus, né? Sangue de Deus. Por isso que o preço para o resgate da alma era caríssimo, né? E se alguém tentasse, com recursos, pagar o preço disso, todos os seus recursos se esgotariam. É o que diz aqui. Esse salmo aqui, o versículo 8, né? Não poderia pagar, né? Essa situação foi a que João viu no capítulo 5 de Apocalipse. Quando viu esse preço caro e ninguém em condição de pagar, né? De pagar esse preço, né? Agora nós focalizamos muito, né? A salvação ou a redenção da alma, né? Porque a salvação é a redenção da nossa alma, né? Focalizamos isso muito, né? Mas é claro que quando Jesus morreu na cruz para redimir a minha alma e a sua alma, redimir a alma de cada eleito, de cada filho de Deus, quando ele morreu na cruz e pagou o preço, ele também tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O capítulo 53 do profeta Isaías fala disto, né? Fala exatamente disso, né? E a mesma fé que nós temos que ter para a salvação das nossas almas, nós temos que ter também para a cura, para a libertação, né? Para essas coisas que Jesus Cristo pagou o preço por elas, né? Então é muito importante a leitura de um salmo como esse, que nós acabamos de ler, né? E no versículo 15 está escrito assim, ó: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Versículo 15 do mesmo salmo que nós lemos, né? Eu quero nessa manhã compartilhar com os irmãos algo aqui que tem muito a ver conosco, né? Tem muito a ver conosco porque tudo que sucede conosco, tudo que acontece conosco, né? Como nós exemplificamos muitas vezes, em cada culto, em cada reunião, procurando ouvir, procurando aprender, procurando assimilar, né? Para nós, tudo aquilo que Deus tem
colocado a nosso dispor, não é? Deus tem colocado a nosso dispor. Tudo que nós já ouvimos, tudo que temos ouvido, né? Tudo que ainda vamos ouvir, todas as palavras, cada pregação, cada ensinamento que nós ouvimos através dos meios, né, que Deus nos tem dado, né? Nunca houve um tempo como o tempo de hoje, em que se há muito recurso, né, para ouvir a palavra de Deus, né? Eu estava ainda hoje eu estava me lembrando, né, hoje pela manhã, eu estava me lembrando aqui, Lucas, no Evangelho de São Lucas, parece, é o capítulo 13, se eu não estou enganado, né? A última pregação aqui foi domingo à noite, parece, né? Parece que foi no domingo à noite, né? É capítulo 13 de Lucas, né? Estava me lembrando disso ainda hoje de manhã, né? Na pregação aqui, parece que foi domingo à noite mesmo. Quando a pergunta foi feita para Jesus, né? Nós lemos essa escritura, em que no versículo 23, verso 22 em diante, lemos isso aqui: e percorria a cidade, as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? Hoje eu ainda estava pensando sobre isso, né? Porque você ouve a pregação, você tem que remoer ela. Eu tenho remoído muito esse assunto aqui. Nós ouvimos domingo passado à noite, parece que foi no domingo passado à noite, né? Essa pergunta aqui, então, uma pessoa perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Agora, interessante é a forma como Jesus respondeu, né? E ele lhes respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Se você faz a pergunta assim, num auditório misto, né? Não como aqui, porque aqui não se trata de um auditório misto, né? Aqui é um auditório onde todas as pessoas creem na palavra, creem em Deus, né? Mas quando se trata de estar num auditório misto, onde tem pessoas de todas as formas de crença, não é? Onde até mesmo gente que não crê em Deus, né? E outros que creem em outras coisas, em santos e vai por aí, né? Tantas maneiras de crer, né? Se você faz a pergunta: quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir. Ninguém quer ir. Aí se você faz a pergunta: quem quer ir para o céu? Aí você vê as pessoas levantarem a mão, mas no meio daqueles, você ainda vê umas pessoas que não têm muita coragem de levantar. Por quê? Porque, para começar, elas não creem em Deus. Se elas não creem em Deus, elas não podem crer em céu. Não podem crer em céu, que existe um céu. Então, elas não levantam a mão para nenhuma das perguntas. Porque, para começar, é assim como eu acabei de dizer. E se eles não creem em um inferno, em um céu, eles não creem que há um inferno também. Não creem. Mas inferno e céu e inferno, segundo o que o Umbanda nos ensina, não é um lugar. Não é um lugar. Você não vai para o céu, você já está no céu. Dá para entender? Você não vai para o céu. Ou você está vivendo no céu, ou você não está vivendo no céu. Não há um inferno para si.
As pessoas vivem no inferno aqui. Então você pensa a respeito de seres humanos como eu e você, que se dão a não se sabe por que razão, motivo, embora se use todos os meios para dizer que falta de instrução, falta disto, falta daquilo, né? E injustiças. Hoje se dá muito valor à educação, porque existe um segmento na sociedade em que vivemos que eles acham que a educação é a solução de tudo, quando não é também. Um segmento da sociedade que eles acham que a educação é a solução de tudo. Mas não é bem assim. Não é bem assim. A solução de tudo é a verdade. E conhecereis a verdade, Jesus disse. Está no Evangelho de São João, capítulo 8. Eu não me lembro o verso, mas parece que é São João, capítulo 8, quando Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertará, a verdade vos libertará, mas libertará de quê? Por acaso nós somos escravos? Está na Bíblia isso, né? Somos escravos. Então tudo está apegado a isso, a crer que Deus existe e crer que o diabo existe. Tudo está apegado, está seguro nisso aqui. Ter fé ou não ter fé. Crer ou não crer. Quem pode crer? Quem pode crer? Tem tudo a seu favor. Agora, quem não pode crer, ele não tem tudo a seu favor. É simples de observar isso, de conceber isso. É fácil, é claro. Quem pode crer, quem crê, vamos colocar, quem crê, é claro, crê em Deus, né? Tem tudo a seu favor. Agora, quem não crê em Deus, ele não tem como ter tudo a seu favor. Aí alguém pode estar sentado aí e pensar assim: pastor, mas não é bem assim. Porque eu creio, eu não tenho tudo a meu favor. Esse é que é o problema, né? Esse é que é o problema. Porque eu ter tudo a seu favor, às vezes não é como você pensa. Não é como você pensa. Eu estava dizendo para o irmão ontem: olha, a irmã Terezinha, minha esposa, ela não está bem não. Porque aquela lá, quando fica quieta, é porque não está bem. Não está bem, ela não dá conta de ficar quieta. E foi de repente. A vida aqui é assim. Ela só nos reserva surpresas desta natureza. Surpresas assim que, às vezes são agradáveis e às vezes não são agradáveis. Nós temos a lei do contraste, como o irmão Brano nos ensina. Então eu vou entrar aqui, ó. É a lei do contraste. Qual é o contraste do dia? Quem sabe me dizer o contraste do dia? A noite, exatamente. Qual é o contraste do frio? Calor, né? Quente, né? Qual é o contraste do bom? O ruim, o mal, não é? Deu para entender o que é a lei do contraste, não é?
com essas perguntas que eu fiz, dá para se ter uma ideia. O irmão Branda fala sobre essa lei do contraste. E aqui eu tenho uma história, é uma história real. Uma história que é real, ela é escrita com H ou com E? Hã? Com E. Com E. É história, né? É história. Com H? Então agora vocês dois brigam, porque ela disse que é. Isso, levanta aí e briga, vamos ver quem vai ganhar. Hã? Não, mas vocês vão lá para a fábrica lá, eu vou continuar a reunião aí, porque agora dois estudantes em contradição. É? Ela diz que é história com é real, aí você diz que não é. Vão lá para fora brigar então, né? Porque aqui dentro da igreja não é lugar de briga não, tem que ser lá fora, né? Mas briga por lá e depois dá a mão, porque vocês são irmãos de todo jeito, né? O Umbrando ensina assim, né? Agora nem eu sei o que é mais, né? Porque para mim eu não sei nada, né? Então é um acontecimento, é uma história verídica, não é? Verdadeira. Talvez ela não seja desconhecida. Talvez todos nós aqui até já conhecemos isto aqui. Mas eu vou ler. Na Alemanha, no início do século XX, escutem isso, foi na Alemanha, no início do século XX, durante uma conferência com vários universitários, um professor da Universidade de Berlim. O que é Berlim? Os estudantes. Berlim é o quê? É uma cidade onde é a capital da Alemanha, né? Um professor da Universidade de Berlim desafiou os seus alunos com esta pergunta: Deus criou tudo que existe? A universidade, um professor desafiou os alunos com essa pergunta: Deus criou tudo que existe? Um aluno voluntariamente, ou melhor, um aluno respondeu valentemente: sim, ele criou. Pronto. A resposta do menino foi, do aluno foi, né? Sim, ele criou. Aí continua a história. Deus criou tudo? Perguntou novamente o professor. Você viu aí? Aí ele fez outra pergunta. Porque essa pergunta agora foi para colocar dúvida no menino, no rapaz, no aluno, né? Eu vou dizer aluno, né? No aluno que respondeu que sim, né? Aí o professor, Deus criou tudo? Perguntou novamente o professor. Sim, senhor, respondeu o jovem. Então é um jovem, né? O professor respondeu: se Deus criou tudo, então Deus fez o mal? Olha a pergunta do professor. Se Deus criou tudo, então Deus fez o mal? Pois o mal existe. E partindo do preceito de que nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau? Agora, isso aqui é numa universidade. A universidade serve para isso aqui, ó. Para colocar a sua cabeça girando acerca dessas coisas, né? Olha o que aconteceu. O jovem ficou calado diante de tal resposta. E o professor, feliz, se regozijava de ter provado mais uma vez que a fé era um mito. Aí ele provou para os alunos que a fé era um mito. O que é mito? Quem sabe me dizer o que é um mito? Hã? O que é um mito, irmão?
Vocês que é sabido, que estuda. Hã? Hã? Eu só estava falando. É algo inventado para fundamentar uma fé. É algo que não é real, numa palavra mais resumida, né? Para poder ser entendido. Porque o professor ficou satisfeito, porque ele estava regozijando-se por ter provado mais uma vez que a fé era um mito. Mas outro estudante levantou a mão, olha só a sequência disso. Mas um outro estudante levantou a mão e disse: posso fazer uma pergunta, professor? Lógico, foi a resposta do professor. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Preste atenção, hein? O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Que pergunta é essa? Aí o professor disse, né? Que pergunta é essa? Lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? O rapaz respondeu: de fato, senhor, o frio não existe. Segundo a lei da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Isso é o aluno falando para o professor. Todo corpo ou objeto é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia. O calor é o que faz com que este corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Isso é o aluno falando para o professor. Mas o frio não existe. Nós criamos essa definição para descrever como nós sentimos se não temos calor. Aí o aluno continuou. E existe a escuridão? Continuou o estudante. Ele continuou. E existe a escuridão? Continuou o estudante. O professor respondeu: existe. O estudante respondeu: novamente cometeu um erro, senhor. A escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. Jesus disse assim, ó: quem anda nas trevas não sabe para onde vai. A luz pode se estudar, a escuridão não. Você viu isso aqui? O aluno dizendo para o professor: a luz pode se estudar, a escuridão não. Até existe o prisma de Nichols para decompor a luz branca nas várias cores de que está composta, com suas diferentes longitudes de ondas. A escuridão não. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber quão escuro está um espaço determinado? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço. Não é assim? Escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. De noite está tudo aqui aceso, a luz está acesa, né? Se a luz apagar, aí tem escuridão, não tem? É mais ou menos isso aqui que está sendo dito. Lá falando
no caso aqui de luz que você acende de noite, a luz que você tem que acender de noite para ficar claro, né? Isso que nós chamamos aqui de luz, né? Finalmente, o jovem perguntou ao professor: Senhor, o mal existe? O professor respondeu: claro que é sim, lógico que existe. Como eu disse desde o começo, vemos estupros, crimes e violência no mundo todo. Essas coisas são do mal. O estudante respondeu: o mal não existe, Senhor. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. É o mesmo nos casos anteriores. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. O aluno falando para o professor. Deus não criou o mal. Continuou dizendo o aluno: Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existem como existe o calor e a luz. O mal é o resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. É como acontece com o frio quando não há calor, ou a escuridão quando não há luz. E por volta dos anos de 1900, este jovem foi aplaudido de pé, e o professor apenas balançou a cabeça, permanecendo calado. Imediatamente, o diretor dirigiu-se àquele jovem e perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Albert Einstein. Aí dizem que o Albert Einstein não cria em Deus. Ele calou o professor e provou todas essas coisas pela pergunta que ele fez, querendo fazer os alunos ali crerem que Deus não existe. Mas ele calou aquele professor. E quando perguntou o nome dele, ele respondeu: Albert Einstein. Todo mundo sabe que Albert Einstein foi um grande cientista, não é? Não sei se ele descobriu a lei da relatividade, qualquer coisa assim, né? Agora escute. Se Einstein tivesse simplesmente tido a aplicação espiritual, como ele teve a aplicação física, quando ele estudava a lei da luz e assim por diante, ele poderia nos ter ensinado algo. Quando eu ouvi o seu discurso sobre aquele grande centro em algum lugar nos céus, aquilo sempre entrava em contato com aquele centro. Você poderia criar terras, fazer qualquer coisa, e o poder seria ilimitado. Bem, ele havia visto aquilo. O profeta Irmão Brana falou sobre isto, e faz menção do Albert Einstein sobre isto aqui, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, do parágrafo 64 até o parágrafo 67. Amado Deus, Pai Celestial, que essas coisas sirvam para nós crescermos mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor. Que sirva para nós sabermos que o Senhor está acima de qualquer outra coisa. Não há nada que possa se comparar a Ti, porque, na verdade, não existe nada no mundo, não existe nada em lugar algum que se possa comparar ao Senhor. E a Tua palavra, ela é a força que nós temos.
Ela é a segurança que nós temos. Nos abençoe e nos ajude, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Continue conosco, nos abençoando nesta manhã. Nós oramos. Senhor, aumente a fé de cada um de nós que estamos aqui. Nos abençoe na sequência da nossa escola nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém.